Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém. Como é gostoso poder estar na casa do Senhor e poder sentir a presença de Deus. Não tem como você explicar, porque Deus ele trabalha no coração de cada um de uma forma muito especial. Eu não sei como você entende esse louvor. Você que já pisou no Santo do Santo, não tem como sair fora. Não tem. Eu me sinto assim, um amado de Deus. O Senhor tem cuidado da minha vida de uma forma tão especial que eu não sei como agradecê-lo, porque tudo que eu falar é pouco diante de Deus. Mas eu venho ouvindo coisas assim que acabam nos pensando de uma forma bastante triste, porque a gente ouve até dentro da própria igreja. Ontem foi Rede de Mulheres em Cosmópolis e eu ouvi um testemunho. Eu estava no carro e a minha esposa com algumas mulheres ali juntas estava me dizendo de um testemunho, na verdade. Esse testemunho por quê? Porque não houve edificação. A pessoa que deu o testemunho, ela falou do começo a fim só derrota, e não disse uma vitória. Inclusive, de um caso que ela falou que era uma grande alegria, que ela tinha felicidade, que era em 3 datas, que ela era muito alegre nessas 3 datas. Era data de aniversário, data de casamento e Natal. É isso. E nessas 3 datas houve 3 falecimentos. Que memorável. Eu não entendi. Eu falei, tanta desgraça para uma pessoa só. Sabe, queridos, há uma paralisia no meio do povo. No meio do povo de Deus. Quando não entende que Deus é o Deus do ontem, do hoje e eternamente. É um Deus do socorro, bem presente. É um Deus que está pronto a te pegar pela mão e fazer atravessar o mar. É o Deus, como nós vimos aqui, o Deus do vale, é o Deus do monte. É um Deus que supre as nossas necessidades. É um Deus que quando eu clamo, eu tenho certeza que Ele vem ao meu favor. É um Deus que quando eu oro, eu sei que Ele vai me responder com poder e grande glória. Eu não estou falando de um Deus que não me sustenta, um Deus que não está olhando por mim, um Deus que não trabalha no meio da minha família, um Deus que não faz milagre. Eu estou falando de um Deus que está pronto nesta noite para fazer você viver um milagre impossível. Eu vou dizer de novo, eu estou pregando um Deus nessa noite que vai fazer você viver o milagre do impossível. Esse é o Deus que eu estou falando. Não é um Deus que eu vou sair daqui nessa noite de cabeça baixa dizendo assim, Ele não fez. Esse Deus não respondeu às minhas orações. Não, não é esse Deus. Não é. Eu estou falando de um Deus que tira toda a paralisação. Sabe, queridos, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite com você. Paralisação. Se olhar na medicina, a paralisação, digamos, a paralisação muscular, é algo que atinge o seu nervo, é algo que atinge o seu músculo
E alguns deles lhe faz parar. Não tem movimentos. Você fica paralisado. Tem paralisação facial. Tem paralisação até de sono. E muitas das vezes a gente se encontra dentro de uma igreja paralisado. Não tem como andar, não tem como caminhar. Ainda que está ouvindo daquilo que Deus tem para a sua vida, mas não consegue se mover porque está paralisado. Imagine só ouvir umas coisas dessa e achar que está tudo bem. Há uma paralisação muito grande na sua vida. Se as coisas estão acontecendo, querido, sai de uma coisa, tem paralisação. E eu tenho assim uma preocupação com o povo de Deus. Aqueles que estão dentro da igreja, que ainda não entendeu que nós andamos por fé e não por vista. Eu só creio quando acontece, quando eu posso apalpar um tomé da vida. Não por aquilo que o Senhor está me dizendo nesta noite, porque eu creio que ainda que não aconteça, eu sei quem é meu Deus, o meu Redentor vive. É assim que eu estou vivendo dia após dia, crendo que o Senhor está fazendo milagres na minha vida e através da minha vida. Eu não sei se você está aqui, quem está aqui nesta noite? Amém? Porque na medida que você receber esta palavra, eu creio que pode mudar a sua vida, se assim você tiver com o coração aberto para ouvir. O coração tem que estar aberto para receber aquilo que é a mensagem de Deus. Não sai daqui nesta noite, querido, dizendo assim, eu não entendi, porque Deus está falando com você. Sabe, as paralisias que vêm sobre as nossas vidas, queridos, são coisas tão simples. Tão simples. Por exemplo, você que está aqui nesta noite, tem um desejo de frequentar a célula e não vai. Por que que você não vai? Você que tem um desejo de ser líder, por que que você não é líder? Qual é o tipo de paralisia que está sobre a sua vida? Você que quer ser um discipulador, por que que você não é um discipulador? Há uma paralisia. Precisamos ver aonde o inimigo tem nos paralisado. Aonde o inimigo tem tentado nos roubar as bênçãos do Senhor. Muitas vezes nós estamos prontos para prosseguir em seguir ao Senhor. Estamos prontos para marchar. E nós não saímos do lugar. É como se fosse aquele povo que estava já diante do mar, e eles olharam para trás e viram um monte de carruagens de cavalos, dizendo assim, pronto, chegou a hora, vamos morrer. E começaram a gritar com Moisés. E Moisés estava na frente deles. E Moisés dizendo ao Senhor, Senhor, eu não aguento mais, esse povo está gritando aqui no meu ouvido que vão morrer. Diz para esse povo parar de gritar e marche. Muitas vezes nós ficamos falando e não temos atitudes. Não temos atitudes. Por exemplo, quem aqui quer uma cura nesta noite? Amém. Você orou pela sua cura? Você precisa ter esse passo de fé. Eu creio que eu posso ser curado. Eu tenho a capacitação de Deus para ser curado. Eu vou orar e Deus vai me livrar. Existe um texto na Bíblia que eu acho um texto desafiador para nós, que fala sobre algo muito forte. Esse texto, na verdade, é onde chama a atenção
daquilo que muitas vezes não está acontecendo em nós, porque alguma coisa tem nos paralisado. E nós achamos que é normal em nossas vidas. Nós achamos que está tudo bem. Não, um dia isso vai cair por terra, realmente vai cair quando nós tomarmos a posição. Um dia isso vai passar, mas se eu não tomar posição, se eu não entender que essa paralisia vem do inimigo, eu não vou sair dela. Eu preciso tomar uma posição. Diz assim, nesta noite, toda e qualquer paralisia que vem sobre a minha vida, vai sair, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, abre a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 7. Versículo 10 e 11. Josué capítulo 7, versículo 10 e 11. Todos acharam, amém? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenaram, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Vou vir um pouquinho a página aí, capítulo 8, versículo 18. Então disse o Senhor a Josué: estende para Aia a lança que tens na mão, porque darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Glória a Deus. Queridos, aqui, se nós formos ler o texto, aqui, nós olhamos aqui para os israelitas que estão sendo destruídos, eles estão sendo aqui, perdendo, derrotados por uma cidade, por um povo pequeno. Mas antes de chegar a este povo, Josué teve uma missão maior, a cidade de Jericó. Deus deu estratégias a Josué. Deus falou com Josué em questão acerca daquilo que haveria de acontecer. Mas Deus estava dizendo a Josué algumas estratégias que ele haveria de fazer. E ele estava pronto a ouvir ao Senhor, pronto a seguir ao Senhor. E tudo que Deus falava a Josué, Josué falava ao seu povo. Tudo que Deus colocava para Josué, Josué colocava para o seu povo. E o seu povo estava atento a uma direção, estava atento àquilo que Josué estava pronto a fazer, pelo que o Senhor o dissera. Pois bem, tudo aquilo que foi feito diante de Jericó, o Senhor disse que essa cidade seria tomada, uma cidade fortificada, que não tinha como entrar, não tinha como transpassar os muros dessa cidade. Mas Deus é Deus. Diz assim: Deus é o Todo-Poderoso. Por quê? Porque quando eles estavam diante dessa cidade, Deus deu uma estratégia a eles, que eles andariam 6 dias, daria 6 voltas sobre os muros de Jericó. E eles deram, no 7º dia, eles deram 7 voltas sobre o muro de Jericó. E ainda disse: olha, não gritai, não falai coisa alguma enquanto não der o sinal. E eles obedeceram em prosseguir, em seguir ao Senhor. E quando o Senhor deu o sinal a Josué, Josué disse ao povo: gritai. E eles começaram a gritar. As muralhas caíram abaixo. Pois bem, era uma coisa enorme, uma coisa muito grande. Só que eu começo a entender aqui, digamos de passagem, que essa muralha, ela tinha 9 de altura e 6 de largura.
Era um negócio enorme. Tudo bem, passou, ganhou a guerra. E quando eles foram para Aia, chegando lá, Deus falou para eles que eles iam também destruir essa cidade. Só que tem um problema, queridos. Eles acharam que seria muito mais fácil. Porque a cidade era menor. Porque tudo estava sendo dominado. Mas eles não contavam com aquilo que é a desobediência. Com aquilo que muitas vezes nos faz paralisar. Deus fala para fazer de uma forma certa. Olha, destrua tudo. Pega só os utensílios que vai levar para minha casa. E diante de tudo isso, eles fizeram em Jericó. Quando chegou em Ai, eles começaram também da mesma forma as mesmas guerras. Chegando lá, não precisa ir todo mundo, levamos só um pequeno grupo. Poucas pessoas. Então se juntaram ali e começaram a ver, a espiar. E eles levaram alguns homens, 3.000 homens. E esses 3.000 homens foram pegos de surpresa. Por que eles foram pegos de surpresa? Porque havia um homem no meio deles que fez coisas erradas. Por uma vida, por um ser, o povo perdeu a guerra. Você consegue imaginar isso? Havia um homem chamado Acã. Deixa eu ver aqui. Acã, então, ele estava ali diante do exército e não era para fazer outra coisa a não ser guerrear. E quando ele chega diante daquele povo, ele vê coisas boas, vê coisas que contaminou os seus olhos. E uma das coisas que nós, quando estamos diante de Deus, os nossos olhos não podem ser contaminados. Nós não podemos ter um coração inclinado para as coisas erradas. Este homem estava diante de uma situação onde ele viu coisas que agradou o seu coração, mas não agradou o coração de Deus. E aqui eu quero trazer para você algo que nos compromete, algo que paralisa aquilo que é a nossa conquista diante que Deus colocou como promessas. Eu também quero dizer para você nesta noite, que muitas das vezes, quando nós fazemos coisas contrárias daquilo que Deus falou, entra uma paralisia em nossas vidas. Esse homem paralisou um exército. Esse homem paralisou os israelitas. Um homem. Ele conseguiu destruir um povo. Por que ele conseguiu destruir esse povo? Porque ele roubou. Ele roubou uma capa que para ele era muito bonita. Ele roubou aquilo que não era para fazer. Somente a capa não, ele roubou ouro e prata. Não era para ele fazer isso, querido. Deus não falou para ele fazer isso. E ele era daquele que estava vindo de uma tribo, que estava junto com Josué. E quando ele chega diante de uma situação dessa, ele não confessa o seu pecado. Ele não vai lá para dizer assim: ore por mim, Josué, eu preciso da sua ajuda. Josué, eu fiz coisa errada, mas eu vim entregar aqui você para que pudesse limpar a minha vida, para que eu não pudesse ter peso e nem peso sobre esses homens. Mas não, o que ele fez? Ele escondeu debaixo da sua tenda. Queridos, a nossa paralisação, ela vem mais ou menos nesse tipo. Por que muitas coisas estão acontecendo em nossas vidas? Porque tem algo que está nos paralisando. O que é que me paralisa nesta noite? O que é que me paralisa nesta semana? O que é que está me paralisando neste tempo? Por que eu não tenho crescido? Por que não tenho sido próspero? Por que as coisas não andam? Talvez a paralisação do ego. Há uma paralisação
da autoestima, do orgulho. Talvez é uma paralisação da soberba. E nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma palavra que vem de Deus. Deus quer tirar toda e qualquer paralisação de nossas vidas. Eu preciso me humilhar, eu preciso me render ao Senhor. Esse homem precisava se render a Deus. Ele não tinha que colocar a mão naquilo que não era dele, naquilo que Deus não o pediu. E muitas vezes nós queremos ter reservas naquilo que não é nosso. Queremos guardar aquilo que não é nosso. E o que o diabo faz? Continua nos dando, continua colocando, e nós vamos recebendo e aceitando, e achando que tudo é normal, e as coisas não acontecem. E aí nós diz: por que não acontece comigo? Por que não acontece comigo? Por que acontece com meu irmão e não acontece comigo? Pois é, e não era muita coisa, querido. Quando a Bíblia diz aqui que ele pegou algo tão pequeno, algo tão pouco, que ele diz assim, no versículo 21 do capítulo 7, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, 2,5 kg de prata, querido, daria para carregar muito bem. E diga mais aqui, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, ou seja, mais ou menos aqui, umas 650 gramas. Mas dá um negocinho aqui, um pouquinho, fitar dos olhos na palavra de Deus, você que está com a Bíblia aberta. Sabe o que ele está dizendo aqui? Depois que ele fala de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. Essa palavra, Êxodo capítulo 20, versículo 17, está nos 10 mandamentos. Não cobiçais. Quantos de nós, meu Deus, temos a cobiça naquilo que não é nosso, achando que o do vizinho é melhor, achando que o do irmão é melhor. Ai, como se fosse para mim. Ai, que se fosse meu. Ah, porque eu quero. Precisamos desenterrar aquilo que está escondido. Mas para que isso aconteça, querido, nesta noite, para que eu vença a paralisação, é necessário receber primeiro o envio de Deus. Deus me enviou para guerrear e não para cobiçar, porque aquilo que é meu, nada, ninguém pode tomar, porque o que Deus te deu é seu, querido, e Ele pode te dar muito mais, além daquilo que você pensa ou pede, segundo o poder que opera em vós. Eu preciso entender uma coisa: o Senhor tem promessas para a minha vida, o Senhor tem revelação para a minha família, o Senhor tem tudo e muito mais. Eu preciso entender que eu tenho um chamado ministerial. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida é na minha vida. O que está fazendo na vida do irmão é do irmão. O que eu preciso fazer é estar ao pé da cruz para buscar mais de Deus, porque Ele tem mais para me dar. Eu não preciso cobiçar o ministério do irmão, eu não preciso cobiçar a casa do irmão, eu não preciso cobiçar o carro do irmão, eu não preciso cobiçar aquilo que Deus tem dado para o irmão. Eu preciso buscar a presença de Deus, porque Deus vai me revelar coisas grandes e firmes que ainda eu não sei. Essa é a pura verdade. E Deus já está falando, né? Tem cobiças, tem paralisias. Sabe aquela coisa? Eu não quero, mas eu fico de olho. Eu não quero ser líder de célula. Ah, mas eu gostaria de estar no lugar daquele irmão lá. Ai, que setor maravilhoso. Se fosse eu não faria assim. Misericórdia.
Deus está chamando você para lutar e conquistar o que é seu. Amém? Então eu preciso entender que diante de uma situação como essa, que é tão simples, é tão simples, que eu começo a entender depois que eu vejo esse louvor, aquele que já entrou no Santo do Santo, não tem como voltar, não tem como ficar de fora. Então eu começo a entender diante disso, eu levanto as minhas mãos e começo a adorar o Senhor. E é assim que eu entendo, quando eu estou buscando a presença de Deus, Deus tem algo para me revelar, naquilo que eu ponho diante de Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então como é que eu vou fazer algo sem Jesus? Então eu tenho que estar na presença de Deus e clamar ao Senhor, para que o Senhor possa me dar um entendimento, para que Ele me possa mostrar aquilo que é a vontade dEle, para que eu possa também ver a sua glória resplandecendo sobre a minha vida. E diante de tudo isso, querido, eu sei que eu vou andar de glória em glória, de vitória em vitória, porque eu não estou de olho naquilo que o irmão está fazendo, eu não estou de olho naquilo que o irmão tem, eu estou de olho naquilo que Deus tem para me dar. O que Deus tem para te dar? Muitas vezes você pergunta para o irmão: irmão, o que Deus tem para te dar? Sabe que eu não sei? Eu não sei. Meu Deus, como não sei? Querido, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós clamamos ao Senhor, há um momento que você fala, há um momento que você ouve. E quando você para de falar, Deus começa a falar. E quando Deus fala, como enche o seu coração? Eu estava aqui agora louvando a Deus, esse último louvor, muito lógico, desde o começo, mas esse último louvor, sabe, a vontade é que o louvor continuasse, porque Deus está falando. Eu estou ali adorando a Deus e Deus falando ao meu coração. A vontade é de não parar, é de dar continuidade naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está falando. Querido, por que você parou? O que foi que lhe paralisou, que você não quer voltar mais? O que foi que lhe fez você ficar estagnado? Até parece, como eu disse, há um músculo que não faz mais você caminhar, há um nervo que deixou você tão parado, tão estagnado, que você quer andar e não consegue. Espiritualmente falando, Deus vai quebrar isso nesta noite. Deus vai tirar isso da sua vida nesta noite. Você vai sair daqui caminhando na presença de Deus, e Deus falando com você: hoje chegou o seu dia. Hoje chegou o seu dia. Então saiba de uma coisa: Deus é Deus sobre a sua vida. Em segundo lugar, o que nos faz tirar essa paralisia é enxergar, erguer os olhos e discernir espiritualmente, cada situação. Eu entendo assim, em João 4,35: não dizei-vos que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ou seja, Jesus espiritualmente está enxergando, eu não vejo nada. Quando nós olhamos para os céus, o céu se abre, querido. Deus quer derramar bênção sem medida, mas eu preciso ter os olhos espirituais. O que é que você tem enxergado na sua vida nesses dias? O mundo está em crise, todo mundo fala da Dilma. Porque a Dilma é isso, porque a Dilma é aquilo, porque a Dilma é isso, porque a Dilma é aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você continuar aí assim, realmente vai faltar. Vai faltar. Porque você está dizendo aquilo que você crê. Nós precisamos erguer os nossos olhos, olhar para o campo e ver que a colheita já está pronta. Você vai colher naquilo que está no seu coração. Eu preciso entender, eu ergo os olhos e começo a discernir espiritualmente cada situação. Como é que está a sua situação nesta noite? O que você está enxergando nesta noite sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu empreendimento?
Eu estava conversando agora com o irmão, e ele falou assim: poxa, pastor, realmente, a coisa não está boa. Eu estive em tal lugar assim, 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 dá dó. Pois é. Como é que nós estamos nos vendo? Como é que essa pessoa que está se vendo? Porque eu começo a entender que não é naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio. Eu tenho certeza, quando você tem um coração em Deus, você é um servo de Deus, tem cumprido com aquilo que é os princípios de Deus. A Bíblia diz: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Eu vou dizer de novo: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Por mais que eu esteja passando por uma crise, Deus vai armar situações para que eu possa ser sustentado. Eu creio dessa forma. Eu confesso a você que eu não entro em crise porque o mundo está em crise, eu entro em crise porque o irmão diz que está em crise. Aí eu entro em crise. Porque não é possível um servo de Deus chegar em mim chorando e dizer assim: pastor, eu estou em crise. Eu não consigo entender dessa forma. Porque se eu estou na presença de Deus, eu posso até passar por lutas, eu posso passar até por uma prova, mas eu sei que eu vou ser aprovado. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele está pronto a me servir. Então eu entendo que nesta noite, que nós precisamos ser ministrados de uma forma que é tempo de caminhar de fé em fé. E o meu sentimento, o seu sentimento, não vai cair naquilo que é como dizer assim: eu estou passando por uma necessidade e eu não sei o que eu vou fazer agora. Por quê? Porque quando Josué percebeu que ele tinha sido derrotado, ele foi orar ao Senhor. E o Senhor falou para ele: querido, há pecado no meio de vós. Tem coisa errada. Chama o seu povo. E ele começou a chamar. E quando chegou Acã, ele falou: confessa. Fala tudo que você sabe. Fala tudo que está errado. E Acã abriu a boca. E o duro, querido, escuta o que eu vou dizer. Chefe de família, filhos, Acã não sofreu sozinho. Não sofreu sozinho. Sacerdote, ei, pai, escuta o que eu vou dizer aqui. Há uma responsabilidade sobre a sua vida, em tudo que se faz e acontece. Quando Acã confessou, tirar Acã, filhos e filhas, e todos os animais para fora do arraial. E o que fizeram com eles? Apedrejaram. Não ficou um para contar a história. Até aqueles que não sabiam, que não foram à guerra, morreram. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui nesta noite: quando eu estou passando por alguma situação errada, eu, o Flávio, que sou sacerdote, que cuido de uma família, só eu vou sofrer? Não, não só eu tenho danos, mas a minha esposa e os meus filhos também vão ter danos. Porque há uma situação espiritual. Se um dia houve na sua vida alguém dizendo algo para você que não estava sobre você, que nesta noite seja quebrado em nome de Jesus. Porque não é palavra humana que vai resolver a sua vida, mas sim palavra de Deus. Você veio nesta terra para prosperar e dar certo. Se diz que um dia havia uma maldição sobre a sua vida. Qual foi a maldição, querido? Você não é maldito, muito pelo contrário, toda a família é bendita sobre essa terra. Basta você crer, basta você acreditar que o Senhor é por você, Ele peleja por você. Assim como Ele foi com Jericó, também seria em Aia. Mas se aquele homem não fizesse coisa errada, e todo um povo pagou,
Então nós precisamos entender nesta noite, eu preciso erguer os meus olhos ao Senhor e declarar: eu sei quem é por mim, o meu Deus, o meu Deus. Aqui também, nesta noite, eu quero dizer para você, em terceiro lugar, que muitas das vezes, nós não sabemos como dirigir tudo isso, mas nós vimos um homem, diante de Deus, orando ao Senhor, e ele falava para o Senhor: Senhor, o que fazer agora? E ele vai diante da cidade novamente, e no capítulo 8, no versículo 18, então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens nas mãos, porque a esta darei nas tuas mãos. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha nas mãos. Mais uma vez, Deus dá uma direção a um homem. Sabe que Deus manda te dizer nessa noite, quando você entrar numa vida espiritual, num momento espiritual com Deus, Deus vai te dar a direção. Talvez seja uma direção que você não entenda, mas pede ajuda àqueles que são seus guias. Talvez o seu pastor, talvez o seu discipulador, aquele que está te ajudando, para que você possa ter um entendimento daquilo que Deus está falando no seu coração. Não deixa isso vir ao teu coração e cair no esquecimento, porque se Deus falou, Ele vai fazer. Agora, eu preciso entender qual é a direção que Deus está me dando. Eu preciso entender o que Deus está falando ao meu coração. E aqui nós começamos a entender, estender a lança na direção do problema. Porque havia um problema, e Deus estava colocando esse problema na mão de Josué, mas com certeza, já com a vitória. Muitas vezes você está com um problema, e o que você faz? Não sei. O que você faz? Pensa bem. Quando eu tenho algo para resolver, eu não vou resolver sem que eu não venha consultar o meu Deus. Deus precisa falar no meu coração, Ele precisa dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sirvo um Deus que resolve problemas, um Deus que resolve qualquer situação. Porque se não fosse assim, Josué voltaria de novo com o seu povo e guerreava com Ai. Mas ele estava debaixo de uma direção, ele sabia que era o Deus da vida dele. Josué, ele foi muito menino para um exército, e todas as guerras dele ele venceu. A primeira guerra que ele perde é essa. Todas as guerras foi vencida. Eu imagino como Josué ficou espantado, porque ele perdeu uma guerra, mas Deus mostrou para ele. Eu quero que você saia daqui nesta noite, Deus mostrando para você aonde você precisa voltar e consertar, aonde precisa ser quebrado toda a paralisia, aonde você precisa entender que Deus está te dando uma flecha, está te dando um arco, para que você possa tirar em cima do seu problema, e o seu problema ser dissipado em nome de Jesus. Eu tenho certeza que nesta noite, você vai se encontrar com Deus, e Deus vai dizer para você: você é mais que vencedor em mim. Agora, disposto a ir à frente, entrar na guerra, avançar em direção à promessa, como Deus disse a Moisés, a Josué, está te dizendo hoje: estenda a tua lança em direção ao que mais te desafia. Você precisa estender. O que tem te desafiado? Você precisa estender a sua lança. Eu não sei, talvez, como eu disse, seja no seu empreendimento, seja no seu trabalho, aonde você está contratado, talvez seja na sua casa, na sua família, talvez seja no ministério, talvez seja na faculdade, na escola. Aonde é que você tem que estender a lança? O que é que você tem que fazer para que você possa alcançar o seu objetivo? Há uma palavra de fé. Estenda a lança no alvo, e com certeza Deus vai agir por você. Eu preciso entender nesta noite que tudo isso que vem sobre mim tem que ser quebrado em nome de Jesus.
Eu preciso avançar, profetizando a minha vitória. O Senhor já determinou que a terra está sujeita e lhe pertence. Isso já está certo. E o tempo de conquista, não de paralisação, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu já conquistei, em nome de Jesus. O que você deseja nesta noite, querido? O que é que lhe paralisa para que você não possa mover? O coração está fechado. Eu preciso abrir meu coração para Deus. Há talvez um coração dividido. E esse coração não pode estar dividido. Esse coração tem que estar certo no Senhor. O que você precisa nesta noite? Porque essa paralisação tem que ser quebrada. A palavra foi lançada. E você está aqui. Por que você não avança? O medo? A timidez? O que lhe paralisa? A vergonha? A alta baixa estima? O que é que está paralisando a sua caminhada com Cristo? Por que você não avança? Tem coisas aí que precisa ser arrancada em nome de Jesus. Se é a vergonha, eu profetizo que saiu agora em nome de Jesus. O medo tem que ser lançado fora. Qual é o desespero? Eu preciso confessar ao Senhor. Eu preciso confessar ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Aleluia. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Esse é o momento que você começa a pensar e a colocar em Deus a sua paralisação. Ore assim comigo: Senhor, eu abro meus ouvidos para ouvir a sua voz. Não vou mais ouvir a minha carne e nem o meu sentimento. Não vou ficar prostrado, paralisado pelos problemas ou pelos meus próprios afetos. Unge os meus olhos para que eu enxergue a nova estação que vem sobre a minha vida. Unge os meus pés para vencer toda a paralisação e me ensina a sair e conquistar. Eu profetizo, coloco as estacas que determinam o meu avanço e demarcam a minha promessa e selam a minha vitória contra todas paralisação em nome de Jesus. Nesta noite eu quero que toda e qualquer paralisação caia por terra em nome de Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas hoje eu estou dependendo do Senhor. Por isso, Deus, vem Senhor, com poder e grande glória, e tira, Pai, toda a paralisação da minha vida. Pai, em nome de Jesus,
eu me coloco na tua presença e declaro que eu sou dependente de ti, assim como Josué foi com o Senhor. Nesta noite eu declaro que quero ser também contigo. Por isso, Deus, fala comigo de uma forma sobrenatural. E eu quero sair daqui nesta noite com toda e qualquer situação resolvida na minha vida. Eu vou marchar e vou conquistar tudo aquilo que um dia foi paralisado na minha vida, porque eu creio que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! 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 Oh Deus! Oh Santo, Santo, Santo! Continua com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, mas pode adorar a Deus. Comece a olhar com os olhos espirituais e discernir cada situação da sua vida. E você que está aqui nesta noite e tem todas as marras sobre a sua vida, eu quero declarar que todas elas já foram canceladas. Todas elas já foram canceladas. Mas você que entrou aqui nesta noite pela primeira vez, talvez a segunda vez, eu não sei. Você que está aqui, e muitas vezes você sentiu uma paralisação, talvez até de vir à igreja, talvez de ouvir ao Senhor, mas o Senhor, Ele te chama pelo seu nome. O Senhor, Ele te chama para ter uma nova vida com Ele. Aquele que estão em Cristo, nova criatura é. Nesta noite, Ele te chama para ser um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Você que está aqui nesta noite e nunca falou: Senhor, eu quero receber a Ti como o único e suficiente Salvador da minha vida. Pastor, como que é isso? A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Você que está aqui nesta noite e ainda não levantou as suas mãos dizendo: Senhor, eu creio que Tu és o meu Deus, que Tu és Senhor da minha vida, eu creio que o Senhor é o dono da minha vida. Talvez você que entrou aqui nesta noite, você nunca declarou: Jesus, eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Querido, isso não é uma religião, isso é crer que Jesus está tirando toda a paralisia da minha vida. Jesus está arrancando de mim tudo aquilo que eu nunca desejei, mas nesta noite Ele está limpando por completo. Você que está aqui pela primeira vez, ou talvez a segunda vez, mas não declarou que Ele é o seu Senhor publicamente e gostaria de fazer isso, levante suas mãos, eu quero orar por você. Aonde você está? Se você ainda não fez, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, há uma vida ali, uma alma. Você que ainda não declarou, tem uma alma ali com a mão levantada. Há mais alguém que quer declarar que Jesus, Ele é Senhor, e toda paralisação vai sair da sua vida? Creia nisso pela fé. Ele é Senhor. Talvez você também que já esteve, mas por um motivo
dizer uma coisa para você: toda paralisação está sendo quebrada em nome de Jesus. Basta se levantar a sua mão e dizer assim: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, porque eu sou tua filha, eu sou teu filho, e eu sei que eu sou amada de ti. Aleluia. Mais uma alma aqui, glória a Deus. Olha só. Aleluia. Eu quero tua. Saia do seu lugar e vem aqui na frente. Você aqui. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Está sendo quebrada paralisações aqui nesta noite. Eu creio. Eu creio. Eu quero tua. Oh, glória. Aleluia. Eu tenho certeza que ainda este ano Deus vai fazer coisas impossíveis. Eu quero tua. Aleluia. Oh, Deus. Tu és um Deus de milagres. Aleluia. Meu Jesus, eu quero tua glória. Vem. É noite de salvação, é noite de cura. É noite. Tua glória. Eu quero tua glória. Está sendo quebrada toda e qualquer paralisação aqui nesta noite. Aleluia. Eu quero a tua glória. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Olha, tempo ainda de você sair do seu lugar e vir. Eu creio na paralisação sendo quebrada. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da pregação. Se nós não pregarmos, quem comprará? Quero voltar pra ti, recebido por ti. Quero voltar pra ti, Jesus, e ser tocado por tua glória. Eu me rasgo faço tudo, mas mas peço que tua presença aumente. Vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aqui na frente, eu quero convidar você nesse momento a que você possa expressar com seus lábios, com a sua boca, aquilo que está no seu coração, aquilo que fez sair daquele lugar e chegar até aqui. Eu quero que você, com a sua boca, nesse momento, possa declarar a sua total dependência do Senhor. O que eu estou fazendo aqui na frente, pastor? Eu estou entregando minha vida para Jesus. É isso que você está fazendo. Talvez você estava afastado. E está voltando para o Senhor. Você vai, através da sua boca, confessar que você está reconciliando com Ele. Amém? Então você que está aqui à frente, eu quero convidar você. Não faça oração silenciosa nesse momento. Abra sua boca e declare isso. Amém? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que eu preciso de ti. Eu reconheço que sou um pecador e que estou afastado do Senhor. Mas nesta noite eu te dou meu coração.
Eu te reconheço como meu único Senhor, como meu suficiente Salvador. A partir de hoje, a minha vida é tua, é tua, é tua. Eu quebro nessa noite toda aliança que eu tenho com as trevas. Eu renuncio uma vida de rebelião e eu declaro que eu sou teu, recebo o teu perdão e recebo uma nova vida em Cristo Jesus. Me enche do teu Espírito Santo, quebra toda a paralisia e muda a minha história, Deus, em nome de Jesus. Se você crê de todo o coração, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você vai receber um abraço que expressa o amor de Deus sobre a sua vida. Receba esse abraço, receba esse abraço, receba esse abraço, receba esse abraço. Aleluia, aleluia. Receba o abraço do papai. Deus que te ama, não sai ainda, fica aqui, fica aqui. Glória a Deus, aleluia. Você que já recebeu esse abraço gostoso, quero convidar você a você olhar lá para trás agora. E você olhar para a família que Deus te deu. Você não está sozinho. Aleluia! Glória a Deus! Esse povo agora é sua família. Você não vai mais caminhar sozinho. Você vai caminhar em vitória a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo à família de Deus. O que acabou de acontecer aqui é perdão dos seus pecados e uma nova vida. A partir de hoje, a sua vida agora é uma nova história, em nome de Jesus. Amém? Não vá para lá ainda. Vá para cá, ó. Acompanhe aquele amado lá, bonitão lá, ó. Ele quer dar um presente para você e falar com você. Ele quer orar com você, explicar algumas coisas poderosas de Deus.